Bem, nós aqui da GapTV estamos nos escritórios da Willis Towers Watson, aqui em São Paulo. E nós estamos sendo recebidos pelo Marco Daroni, que chefia toda essa área de transporte aqui no Brasil. Marco, obrigado por nos receber aqui para essa entrevista. Obrigado você, Alex. Imagina, foi um prazer imenso ter vocês aqui para bater esse papo. Tá certo, perfeito. Bom, nós tivemos essa nossa conversa, está agendada há bastante tempo, a gente estava buscando aí realmente uma oportunidade para poder vir até aqui, conversar com vocês e levar para o público da GapTV um pouquinho mais sobre o que é a operação da Willis, né, que é assim, uma das maiores corretoras do mundo no corporativo e no segmento de transporte. Marco, para a gente começar essa nossa conversa, para você apresentar para o nosso público da GapTV, fala para a gente um pouquinho assim, né, quais são aí o que vocês avaliam hoje, na sua ótica, quais são os maiores desafios da Willis no Brasil e que linhas de negócios aí estão sendo prioritários quando a gente pensa em investimento? O que a gente acredita hoje é que a economia ela ainda está em fase de desenvolvimento, né? Então ela não se restabeleceu como deveria. Isso naturalmente impacta nos nossos negócios. Naturalmente isso tem um impacto grande no transporte, tanto numa questão da importância seguradas, então todo mundo não faz aquele investimento necessário para crescer, então a tendência é que você mantenha as bases dos anos anteriores ou até haja uma redução. E o que aplica também numa situação de mercado onde você tem muita concorrência. Por quê? Como todo mundo não consegue ter aquele crescimento e todo mundo vai atrás de um saving, gera um processo de concorrência. Então há aberturas de bids, o que também é oportunidade. Você tem uma situação de concorrência vinculada às contas que já estão no nosso portfólio, onde a gente tem a ameaça de entrantes, mas a gente tem bids onde a gente também participa. Isso devido ao fator econômico. Então hoje o principal empecilho que a gente tem de crescimento seria essa questão econômica, onde as empresas, o mercado ainda não está acreditando muito que a coisa vai evoluir, que a coisa está crescendo. Não está crescendo o que a gente esperaria, o que a gente torceria que sem crescesse, dúvida, né, Marco? Sem dúvida, dentro das projeções, né? Então, há um crescimento, há uma projeção de crescimento, mas ele ainda é muito singelo, ele é muito modesto, perto do que era esperado. Perfeito, perfeito. E numa contingência dessas, né, quando você tem, como você mesmo disse, né, quando você não tem aquele crescimento para você poder realmente assim, buscar os novos negócios, o pessoal acaba fazendo apenas pequenos incrementos, né, e isso acaba fazendo com que você tenha que fazer um pouco mais do mesmo. Essa é a dificuldade, né? Essa é o que a gente encara como a nossa realidade de hoje. Como esses são pequenos incrementos, são poucos ajustes que são feitos, o que praticamente não muda de um ano para outro. São coisas às vezes imperceptíveis. Internamente tem resultado para os clientes, mas para a gente, para o mercado de seguros, são coisas que são um pouco mais gradativas, mais brandas, que não causam impacto direto naquele momento. Então passa a ser até um ano mais complicado ou até uma manutenção de contas sem perspectiva de crescimento naqueles contratos. Perfeito, perfeito, perfeito. A gente sabe que no Brasil aqui, né, de maneira geral, para a Willis, essa carteira de Marine tem uma grande representatividade, né, Marco? Conta para a gente um pouquinho como é que ela é para a Willis aqui no Brasil e assim, você consegue dar para a gente uma palhinha de como é que vocês estão pensando em agir nesse segmento? A carteira de Marine hoje, no mundo, né, e no Brasil, ela é de extrema relevância para o grupo. É uma carteira que vem crescendo ao longo dos anos. A gente tem entregue resultados positivos ao longo desses últimos anos. Então, quando eu entrei na companhia em 2008, nós tínhamos 4 pessoas. Atualmente, nós estamos com 26. Então, é um time que ganhou corpo, se fortaleceu. É um time que está crescendo efetivamente, mas muito em função dos resultados que a gente vem apresentando, né? Então, você apresenta o resultado e naturalmente você tem todo o investimento necessário. Então, a Willis vê como uma área essencial, muito em função daquilo que a gente traz de resultado, da abordagem de mercado, da forma que a gente se estruturou. Então, hoje dentro do time, a gente foi pioneiro na questão de trazer o gerenciamento de risco nessas corretoras multinacionais como consultor. Não é um produto que a gente vende, é uma consultoria que a gente tem dentro do nosso portfólio, do nosso time, e que ajuda e é um grande diferencial, é extremamente relevante para os nossos clientes ter essa consultoria, porque ela se ajuda a vender, principalmente em contas que estão com a sinistralidade alta, contas que precisam de um amparo mais consultivo e técnico referente a controle e prevenção de perdas. Ela ajuda a gente demais nisso. Queria que você falasse um pouquinho mais para nós, porque isso eu acho que é um tema
esse é um tema importante para a gente falar, porque quando a gente pensa na atuação do corretor, né, eu gostei disso que você disse, né, eu acho que isso casa com aquilo que o mercado procura. Realmente assim, né, um corretor que seja praticamente um parceiro, um consultor que vai ajudar a empresa a identificar os pontos mais vulneráveis, né, porque e hoje a gente precisa às vezes de pequenos ganhos incrementais que fazem uma diferença fundamental no resultado do cliente final, né, Marco? Você consegue pensar para a gente assim alguns exemplos de práticas ou de coisas que a tua equipe tem conseguido fazer e que mostram o valor dessa atuação para o cliente? Eu acho que o principal hoje é a forma de trabalho que a gente tem. Então, a forma de trabalho que a gente criou, que a gente moldou, é conhecer um pouco do risco, conhecer quais são as perdas, as exposições e a partir disso você trabalhar elas. Então, você sair um pouco daquelas medidas de portfólio, então aquelas questões de prateleira, itens que são colocados como padrões pelas seguradoras. Que isso todo mundo faz. Isso é o padrão deles, é o padrão, né? Todo mundo acaba seguindo essa parte daí. Só que a gente vai um pouquinho mais, quer entender, ver o que encaixa, conhecer a demanda do nosso cliente e ter esse consultor que consegue trafegar nas duas. Então ele entende o segurado e entende a seguradora. Então ele consegue ser aquele cara, mediador, que dá opinião nos dois lados e consegue achar o bom senso. E isso faz uma diferença tremenda, porque... A inteligência, né, Marco? É um grande diferencial. A seguradora confia e o segurado vê valor. Então, perfeito. Quando o segurado tem essa percepção de valor, muda toda a questão. E aí é um dos fatores de manutenção de contas que a gente tem, é um dos fatores de obtenção de novos contratos, porque eles trazem um diferencial tremendo. Gostei dessa frase, né? A seguradora confia, o segurado vê valor. Em quantos casos a gente consegue dizer no mercado, um mercado difícil que é o mercado do transporte, que a gente consegue criar uma relação saudável, assim, né, Marco? É realmente muito importante isso, né? Isso é essencial para o bom relacionamento das partes e tem que querer fazer, né? Uma das coisas que a gente percebeu é que quando você tem o interesse em melhorar o risco de todos os lados, né? Tanto da corretora, da seguradora e principalmente do segurado, a coisa flui bem. Entra em sinergia e você tem o resultado esperado. Peraí, então praticamente você já respondeu aqui essa pergunta nossa da estratégia de atuação no segmento através dessa inteligência, desse entender o negócio do cliente, né? Fala um pouquinho para nós assim dessa questão da retenção dos clientes. Você comentou no começo da nossa conversa de que assim, né, você tem ali, né, aquela disputa pequena porque o mercado não está crescendo tanto quanto a gente imaginava. Mas fala para nós assim, hoje a gente pode dizer que essa retenção dos clientes se deve a esse conjunto, essa atuação consultiva, essa atuação próxima entre fazendo a ponte da seguradora com o segurado? O que hoje acontece dentro da filosofia da Willys de trabalho é o serviço que a gente presta. Então, uma das diretrizes da nossa companhia, da nossa diretoria, é o serviço prestado. Então, eles pegam bastante, eles fazem todo um incentivo para que a gente atenda com excelência os nossos clientes. Eles entendem que esse é o principal fator de manutenção. Hoje a Willys conta com um índice de manutenção, de renovação de contratos de 96%, nossa, é alto, que é elevadíssimo. O segmento é alto. É bem alto, é um nível de excelência e é cobrado isso que é o mais importante. Eu acho que isso é uma coisa que é cobrada internamente porque a gente precisa fazer isso. Somos prestadores de serviço, então nada melhor do que o serviço que a gente presta como cartão de visita. Perfeito. E isso ajuda a gente em diversos fatores, tanto em como crescer para o ano que vem, então a base que a gente cria esse ano é a base que vai ser levada para o ano que vem como meta de crescimento, como baseline, né? Ali, né? Exatamente. E na questão de quando você atende bem um cliente e essa pessoa muda de empresa, ela também te abre uma porta, porque ela fala, pô, eu tinha um serviço muito bom por essa corretora, então vamos consultar eles de novo e naturalmente a gente consegue alavancar outros clientes. Mas isso é da essência da Willys. Então a Willys é uma empresa que ela cobra muito isso, ela gosta de relacionamentos de longo prazo, ela preza por isso, ela não gosta de ser daquele one shot, ser alguma coisa aquele ano, não. Ela exige que a gente faça um trabalho para manutenção dos contratos. Naturalmente, um ou outro a gente acaba perdendo de um ano para outro, ficou um ano, mas a essência do nosso trabalho é normal isso daí, né, Marco? Às vezes você tem aquelas situações, somente quando você está estabelecendo relacionamentos novos, né? Às vezes você tem ali empresas que experimentam uma corretora por um tempo, mas, né, se você fala de um índice de retenção tão elevado, isso aí mostra que um relacionamento sólido que você constrói
com essas marcas, com essas empresas. Certo? Exatamente. Ao longo do tempo a gente vai mostrando o quanto a gente consegue agregar, o quanto a gente consegue trazer inovação, o quanto a gente consegue mudar as filosofias e passar aquilo que a gente comentou anteriormente. Tem que trazer valor para a operação. Quando ele enxerga o valor dentro de uma prestação de serviço apropriada, permanece o relacionamento. A gente sabe que a Willis, né, atende aí a grandes empresas, alguns grandes contratos globais, né? Imagino que isso aí gera um intercâmbio aí de ideias, de processos, de informações que acabam vindo para o Brasil. Você consegue dizer para nós um pouquinho como é que é essa dinâmica? E assim, tem alguma boa prática, alguma das melhores práticas que a atuação desses grandes clientes internacionais trazem aqui para este mercado e que pode ser implementado aqui para empresas do Brasil? Naturalmente, a gente tem esse relacionamento global, a gente tem muitos programas mundiais, então a gente dá todo esse atendimento. São muito benéficos esses programas porque eles permitem que a gente conheça aquilo que está sendo feito no exterior, nas questões de cláusulas, nas questões de produtos, em questões de amplitude de cobertura, então isso é muito legal, isso ajuda demais a gente a crescer. Naturalmente, também dá uma representatividade, porque a gente presta um serviço de uma maneira global, onde o nosso escritório lá de fora também tem essa percepção de valor, não só o cliente, não só o cliente tanto no Brasil como no exterior, mas o nosso escritório local também, o nosso escritório global, perdão, também tem essa percepção de valor, o que isso é muito bom. E eles trazem uma coisa que é natural, que é a inovação. Como são mercados mais maduros, são mercados mais conhecedores de seguro, onde o desenvolvimento do seguro lá já aconteceu e eles são mais estáveis, eles têm diversas inovações que a gente consegue aprender para ver a viabilidade de aplicar aqui. O que hoje é um pouco mais difícil essa aplicação de maneira automática, porque a gente tem uma questão SUSEP que infelizmente não dá muito ouvidos para a gente, que precisaria entender mais do business no exterior, entender um pouco mais de como funciona lá para até ver o que dá para ser feito aqui. Questões de legislação também que impedem um pouco e regulamentação. Então isso são fatores críticos que às vezes não permitem da gente aplicar produtos internacionais ou modelos de negócios que são tratados no exterior aqui no Brasil. E a ideia é cada vez mais aprender com eles e ver uma forma de tentar viabilizar. Então a gente tem um contato com várias seguradoras para tentar criar uma interlocução, né? Perfeito, para criar uma interlocução para ver se a gente consegue viabilizar, porque esses produtos novos, se você é inovador, se você consegue aprovação para aplicá-lo no mercado local, você tem uma grande vantagem perante o mercado, porque demandas, principalmente de clientes internacionais, de clientes grandes, né, internacionais, expressivos, representativos, você acaba puxando esse portfólio para você, por questões de produto, por questões que foge, às vezes, da alçada de decisão do cara e sim por uma adequação da necessidade customizada dele. Eu entendo que assim, né, acho que é quase um consenso nesse mercado em que a gente atua, né, Marco, de que acho que quando a gente pensa na SUSEP, a SUSEP não teria prejuízo nenhum de ouvir mais as pessoas que nós que estamos aqui somos agentes desse mercado. Eu entendo que não, eu acho que se a gente fizesse fóruns específicos e debatesse um pouco mais, não teria prejuízo, só agregaria, só traria valor pro processo, pro produto, pro conhecimento e principalmente para os clientes. Perfeito. Principalmente para eles. Certo. Você falou um pouquinho de inovação, né, Marco, e assim, a gente percebe que a Willis, como uma grande corretora, tem essa preocupação também de formar alianças e parcerias, né? O que a Willis considera na hora de formar uma parceria com um fornecedor aqui no mercado brasileiro? Que características que vocês buscam? Como é que as coisas se dão nesse sentido? Esse é um dos tópicos mais importantes que tem para a gente aqui dentro. Hoje o que a gente preza, como eu comentei anteriormente, é o serviço. Então, naturalmente, a gente cobra serviço, a excelência na prestação de serviços dos nossos parceiros. Para ter a coerência e até para que a gente possa entregar aquele serviço ao nosso cliente, a gente precisa de parceiros que estejam comprometidos, principalmente naquilo que eles chamam de pós-venda. O que é posterior à colocação de uma apólice? É o dia a dia mesmo, é na manutenção do contrato, é no atender o telefone, é dar um retorno. É o nível de serviço, né? É o nível de serviço que eles devolvem para a gente. Isso para a gente é de extrema excelência, tem que ser
é de uma relevância extremamente importante e a gente busca uma excelência nisso, porque é reflexo da nossa prestação. Então, os clientes eles não entendem e não devem entender, não podem entender quando a gente fala, não, pô, é a seguradora que estamos aguardando o retorno da seguradora. Para eles confundem quem é corretora, quem é seguradora. Essa é uma coisa curiosa no nosso mercado, né? Às vezes a gente percebe isso, né? No nosso, quando a gente conversa com as pessoas no segmento do transporte, tem momentos em que o pessoal fala assim, mas quem é a sua seguradora? Fala assim, é a Willys. Fala, não, peraí, a Willys é a sua corretora. Fala, não, poxa, peraí, tá errado. Não, a minha seguradora, sei lá, é a Porto, enfim, e assim, existe essa confusão, existe. Né? Que a gente, é até importante a gente educar o mercado nesse sentido, né? Não, sem dúvida. A gente entende, existe essa confusão e a gente entende até a situação deles, porque o relacionamento todo se dá, toda vez que ele fala de seguro, ele fala com a Willys. Então, para ele faz essa analogia que fala, seguros é com a Willys, então a Willys acaba sendo a minha seguradora. Mesmo com documentos, mesmo com apólice, certificados, boletos nominais a outra empresa, eles acabam configurando o corretor como a sua seguradora. Mas olha que coisa curiosa, Marco, isso também não se reflete um pouquinho uma construção da percepção da marca que já se constrói na cabeça do cliente? Sem dúvida, mas esse é o lado bom pra gente. Então não é um negócio que incomoda a gente de falar, a Willys é a minha seguradora. A gente sabe que quando a gente tem esse nível de percepção é porque a construção da marca está forte, está enraizada e ele vê a gente como referência no seguro. Isso pra gente é importante e tem o seu valor. Para a gente fazer um encerramento, Marco, assim, essa parte, a gente tem falado muito de novos processos, de melhores práticas que a gente traz do exterior, né? Como é que você vê aí o papel dessa parte da inovação quando a gente pensa em tecnologia, né? Porque a gente tem percebido que a tecnologia pode trazer ganhos importantes aí para essa relação do seguro e para o transporte. Qual a tua visão sobre isso? De extrema importância e relevância, porque eu acho que assim, a gente busca cada vez mais customizações, a gente busca cada vez mais inovações, então a gente busca ser diferente, fazer diferente daquilo que é praticado hoje. Então, e a gente sabe que todos os processos eles têm margem de melhoria, eles têm um conceito que você pode melhorar, que você pode trazer mais eficiência, que você pode tem abertura para tudo isso. Então a ideia é que a gente consiga ter mais tecnologia no processo, que a gente consiga otimizar o nosso tempo, que a gente consiga customizar a necessidade do nosso cliente e utilizar a tecnologia para fazer isso. A tecnologia, como a gente vê ao longo do tempo, ela só melhora as coisas, ela cria facilitadores e traz para a gente um conforto e um dinamismo que a gente precisa no nosso negócio. Então a ideia é que a gente cada vez mais busque a customização e uma ligação entre a customização e a tecnologia, para que a gente consiga ter soluções customizadas para o nosso cliente e totalmente atuais. Porque a gente não pode ter processos de 20 anos atrás para atender um cliente de hoje em dia, né? Até porque você falou uma coisa importante, né, da customização, né? Uma experiência diferenciada para o cliente, porque cada cliente embora ele seja deste mesmo mercado, tem características similares, mas ele é único, né? Ele quer ser atendido dentro da especificidade dele, né? Então eu avalio que tecnologias, por exemplo, de inteligência artificial, de big data, automatização de processos ajudam a trazer essa experiência para o cliente e ele consegue se sentir acolhido, bem atendido. Sem dúvida. Hoje, se você tem a informação, você consegue trabalhar ela para sua finalidade. Então, só que você tem que ter uma informação, um banco de dados grande e com acuracidade. Então, você tendo essas informações, você consegue analisar, direcionar, inclusive, os seus entendimentos. Então, quando você vai buscar por informações para melhoria do seu contrato, você tendo uma base ampla, você tendo uma base confiável e os dados bem claros, você consegue negociar, você consegue defender uma estratégia com perfeição. Perfeito. É onde a gente fala assim da questão quando você tem ali um big data, né, várias fontes de informação dando um grande arsenal de dados, mas que aí você tem que ter inteligência para extrair dali a informação que vai te permitir uma tomada de decisão. Isso, você utiliza isso como uma base e analisa da maneira apropriada de acordo com a sua estratégia. Perfeito. Marco, olha, eu acho que é isso que a gente gostaria de conhecer aqui da Willys. Eu agradeço por você nos receber aqui dentro da sua casa e receber todo o público da Gap TV também. Não sei se tem alguma mensagem final que você gostaria de dar para o nosso público.
Eu queria agradecer a oportunidade, foi um prazer enorme estar com vocês, bater esse papo e contem comigo para aquilo que precisarem. Então, Obrigado. Tá certo. Olha, muito obrigado e continue acompanhando as novidades que a gente fala do transporte, inovação, seguro. Você vê tudo isso e mais aqui na Gap TV.